Hoje, o nosso filme é com ele, o lindo, Melhor, posso não ser, mas nem minha cabeça. John Wick. Um carro SUV dirige lentamente e bate em uma parede. De dentro do carro, John Wick sai ofegante. Ele está gravemente ferido e rasteja para uma parede próxima e descansa um pouco. Ele pressiona uma ferida em sua barriga e cuidadosamente pega seu telefone, respirando com dificuldade. John assiste a um vídeo do tempo em que sua esposa Ellen ainda estava viva. Ele assiste ao vídeo relembrando os dias em que ainda estavam juntos e felizes. O filme muda para alguns dias antes. John acorda em um dia nublado, um dia que ele nunca quis viver. O dia do funeral de sua esposa. John acorda com sua memória intacta, lembrando do dia em que se conheceram, o tempo que passaram juntos, até o dia que ela deu seu último suspiro em seus braços. Ellen tinha uma doença que eventualmente tirou sua vida, e tudo que John conseguia pensar é por que isso tinha que acontecer justamente com ela? Depois do funeral, John fica parado na sepultura por um longo tempo de luto por sua querida esposa. Quando ele está prestes a sair, seu velho amigo Marcos chega ao cemitério. Marcos tinha ido oferecer suas condolências a John. Eles conversaram por um tempo, e John suspeita que Marcos esteja lá apenas para convencê-lo a voltar a seu antigo emprego. Mas Marcos estava lá realmente para oferecer apoio ao seu amigo em necessidade, de coração. Naquela noite, enquanto John se prepara para uma nova vida, a vida de solteiro, que ele foi meio que obrigado a viver, uma entrega chega para ele. A entrega foi solicitada por Ellen e deveria ser feita logo após a sua morte. Trata-se de um pequeno cachorro, na raça Beagle. John, confuso, leva o Beagle para dentro de casa, junto da caixinha do animal. John encontra uma carta escrita por Ellen, onde ela diz que desejava que John ficasse em paz com sua morte e se desculpa por não poder mais ficar com ele. Ellen também diz que ele ainda precisa de algo para amar, e então ela decidiu presentear com um lindo cachorrinho. John não consegue conter as lágrimas enquanto lê a carta escrita por sua esposa. Ele tira o cachorro da caixa e percebe que Ellen o nomeou de Margarida. John cuida muito bem do cachorro, que parece gostar muito dele. Ao contrário desse aqui que tá latindo, né? Não parece gostar muito de mim, não. John cuida muito bem do cachorro, que parece gostar muito dele. Ele arruma uma pequena cama para Margarida, perto da cama dele, para que ambos possam dormir juntos. No dia seguinte, John percebe que ele não tem nada de comida de cachorro para alimentar Margarida. Ele então serve um pouco de seu cereal para ela, mas promete dar-lhe comida de cachorro mais tarde. Depois do café da manhã, Margarida segue John em seu Mustang, enquanto os dois vão ao supermercado. No caminho, ele para em um posto de gasolina para abastecer. De repente, um carro barulhento chega no posto de gasolina, carregando 3 mafiosos russos, incluindo Yosef Tarasov, filho do chefe da máfia Viggo Tarasov. Enquanto seus capangas entram na loja, Yosef tenta iniciar uma conversa com John. Ele vai até o carro de John e elogia o veículo. Então ele pergunta quanto John quer no carro. John diz a ele que o carro não está à venda e entra no Mustang. Mas Yosef para na janela do carro e acaricia a Margarida. Yosef começa a repreender John em russo, acreditando que John não vai entender. No entanto, ele não sabe quem é John Wick. John devolve os insultos em um russo perfeito e vai embora. Bad boy. Naquela noite, John vai dormir e Margarida começa a latir pedindo para fazer xixi. John acorda e a leva para o andar de baixo da casa, mas ao chegar lá ele se depara com 2 homens mascarados. Enquanto John olha para os dois, um homem aparece e bate em sua cabeça com um bastão. Os 3 homens batem em John, enquanto Margarida apenas chora. Os homens começam a falar em russo, exigindo as chaves do carro e quebrando tudo dentro da casa. Margarida, assustada, se esconde debaixo da mesa e choraminga, até que um dos homens vai atrás dela e quebra o pescoço da cachorrinha. O homem então se dirige a John e tira sua máscara, revelando ser Yosef. Ele então nocauteia John. Mais tarde, John acorda ao lado de Margarida. Ela, infelizmente, já está morta. John a carrega e a acaricia enquanto chora sobre a última memória deixada por sua falecida esposa. Depois de um tempo, ele se recompõe e leva Margarida para o jardim para enterrá-la. Yosef leva o carro de John para uma loja administrada por Aurélio. Yosef está muito feliz com o carro e entra lá ouvindo a mesma música alta, ostentando o veículo recém-roubado. Aurélio reconhece imediatamente o carro e exige saber onde Yosef conseguiu o veículo. Aurélio está claramente preocupado com o fato de que aquele carro foi levado lá, mas Yosef continua se gabando de quem ele roubou o carro e de como ele matou o cachorro do dono do carro, diante de seus próprios olhos. Mal sabia ele que o couro vai comer, tio.
Depois de ouvir isso, Aurélio imediatamente expulsa todos eles de sua loja. Yosef sai furioso, dizendo que ele vai levar o carro para outra pessoa que esteja disposta a fazer negócios com ele. Aurélio dá um soco na cara de Yosef e o joga para fora da loja. John finalmente dá uma olhada para a bagunça feita em sua casa. Ele então se dirige direto para a loja de Aurélio e pergunta se Yosef esteve lá. Aurélio dá a John o nome de Yosef e confirma que é ele quem levou o carro e quem, infelizmente, matou a cachorrinha. John pede carona a Aurélio e vai embora em seguida. Mais tarde, naquela noite, Viggo liga para Aurélio e pergunta por que ele bateu em Yosef. Ele parece irritado no começo, mas quando ouve que seu filho havia roubado o carro de John Wick e matado seu cachorro, Viggo abaixa o tom de voz. Sua voz vai de raiva a decepção e medo. Yosef volta para casa e se encontra com seu pai. Viggo calmamente entrega ao filho um copo com bebida, antes de acertar um soco na barriga dele. Yosef não entende e exige saber por que seu pai o bateu, mas Viggo não responde e dá outro soco em sua barriga. Viggo finalmente conta a ele, dizendo que o erro não foi roubar um carro, mas sim ter roubado o carro de John Wick. Viggo diz a Yosef que John Wick era seu associado e que tinha trabalhado para ele por vários anos. Durante seus anos como um mafioso, John aparentemente ganhou um apelido e uma reputação infame como o Bicho-Papão, ou, como Viggo explicou, o cara que eles chamavam para matar o Bicho-Papão. John trabalhou para Viggo por vários anos, matando centenas de homens sem deixar rastros ou evidências. Até que ele conheceu Ellen e decidiu abandonar tudo por ela. Conforme Viggo explicava o passado de John, um olhar de pavor surge no rosto de Yosef. Se John decidisse matá-lo, não haveria esperança sequer para ele. Viggo então decide se encontrar com John e tenta resolver o assunto. John chega em casa e desce para o porão. Ele pega uma marreta e prossegue para arrombar o piso do porão, revelando uma infinidade de armas e algumas moedas de ouro. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Viggo, mas desliga imediatamente. Não tendo outra escolha, Viggo envia uma equipe de 12 pistoleiros para a casa de John para matá-lo. John não tem nenhuma dificuldade em lutar contra os homens e quebra todos os 12 homens com relativa facilidade, lutando com os homens que sobraram antes de esfaquear o último deles no peito. Um policial chega de repente e chama na porta. John parece conhecer o policial, que se chama Jimmy. John pergunta se Jimmy está lá por alguma reclamação de barulho vindo da casa, e o policial concorda. Ele então olha por cima do ombro de John e vê um corpo no chão. Jimmy pergunta se John está de volta aos negócios que ele fazia antes, mas John simplesmente responde que ele está resolvendo algumas coisas. John então convoca uma equipe de limpeza que costumava prestar serviços para ele no passado, quando ele ainda trabalhava para Viggo. Eles parecem saber que essa não será a última vez que John vai precisar deles. A equipe logo chega e faz um trabalho rápido, limpando toda a bagunça, enquanto John espera do lado de fora. Quando eles acabam, John os entrega algumas moedas de ouro. Viggo se encontra com Marcus, o amigo de John, e pede que ele mate John, oferecendo um contrato no valor de $2 milhões. Ele também instrui seu assistente Avi a entrar em contato com outras pessoas que talvez aceitem o trabalho. John chega ao Hotel Continental, na cidade de Manhattan, onde ele se hospeda enquanto cuida de negócios. Ele percebe que um de seus velhos amigos, Perkins, chegou lá antes dele. O hotel, na verdade, leva a um clube isolado de propriedade de um de seus amigos antigos, Winston, o dono do hotel. Winston revela que Yosef está em um clube chamado Red Circle. John dirige-se imediatamente ao clube, onde Yosef e seus amigos estão festejando. Depois de reunir armas suficientes para bater um exército inteiro, ele entra no clube e encontra seu velho amigo, Francis, trabalhando de guarda. John aponta uma arma para sua cabeça e educadamente pede para ele sair. Francis fica feliz por John estar vivo e atende seu pedido. John então entra nas instalações e primeiro mata 2 capangas de Yosef. Ele então avança através das instalações do clube, matando vários outros capangas de Yosef. No andar de baixo, Yosef curte a noite com champanhe e mulheres em uma banheira luxuosa. Assim que eles avistam John, um tiroteio começa. John mata todos os capangas que surgem em seu caminho, mas acaba perdendo Yosef de vista, enquanto o rapaz foge e entra em um carro. Durante a luta, um dos homens consegue esfaquear John, mas ainda assim ele consegue matar todos. Apesar de ferido, John retorna ao hotel. Há uma regra especial no hotel que impede mafiosos de causar brigas. Se houver algum tipo de matança dentro do hotel por alguma facção, eles terão que pagar um preço alto conforme acordado por todos os chefes da máfia.
É um acordo meio estranho, né? Talvez o hotel não seja muito seguro assim. No entanto, a situação é terrível, e Viggo declara que se alguém estiver disposto a assumir o risco e matar John dentro do hotel, essa pessoa receberá o dobro do valor que ele havia prometido antes, ou seja, 4 milhões. À noite, Marcos chega ao telhado do edifício do outro lado da rua e visualiza John deitado em sua cama no hotel. Pelo espelho, ele vê alguém entrando no quarto e dispara um tiro para avisar John. Perkins avança pelo quarto e imediatamente começa a atirar em John. Como ele habilmente se esquiva de seus ataques, ela diz a ele que Viggo dobrou a oferta para 4 milhões de dólares se ela quebrar as regras do hotel e matar ele. John está com as mãos machucadas e sente dificuldade para lutar contra Perkins, mas de alguma forma consegue pegá-la em um mata-leão. Perkins pede por misericórdia em troca de informações. Ela então revela que Viggo mantém a maior parte de seu dinheiro e provas de chantagem no porão de uma igreja. Depois de obter as informações, John nocauteia Perkins. John descobre que seu velho amigo Harry estava hospedado no quarto ao lado e pede para ele cuidar de Perkins, oferecendo-lhe uma das moedas de ouro. John vai à igreja onde Viggo mantém seu esconderijo com dinheiro e documentos de negócio. Ele imediatamente derruba os guardas dentro da igreja sem nenhuma dificuldade. John então força o padre, que na verdade é apenas alguém fingindo ser padre, para guiá-lo até o cofre de Viggo. Depois de matar mais alguns guardas protegendo o cofre, John então coloca fogo no cofre. No hotel, Perkins consegue deslocar seu polegar e se livrar das algemas. Ela imediatamente atira em Harry e o mata. Assim que Viggo fica sabendo do incêndio, ele e seus capangas são pegos em um fogo cruzado com John. John consegue matar a maioria dos homens de Viggo, como de costume, mas acaba sendo nocauteado quando um carro bate no outro e ele é lançado ao chão. Viggo captura, mas não mata de imediato. John é como 1000 homens em um, e um ativo muito mais valioso se estiver vivo. Viggo pergunta por que John chegou tão longe apenas para se vingar por um carro e um cachorro. John acorda amarrado em uma cadeira, em uma casa abandonada. Ele diz a Viggo que o cachorro foi presente de sua esposa falecida e que Yosef tirou isso dele. Apesar de sua situação, John avisa Viggo que ele pode entregar Yosef para ele, ou morrer ao lado de seu filho, como um pai amoroso. Viggo acha graça das palavras de John e o deixa sozinho com seus capangas. Antes de sair, ele ordena que um de seus homens sufoque John com um saco plástico e o mate. Felizmente, Marcos está assistindo tudo no topo do prédio à frente. Ele atira em um assassino na cabeça e deixa John cuidar do outro. John rapidamente pega sua arma e atira no carro em fuga, levando Viggo. John consegue acabar com todos os homens dentro do carro, deixando apenas Viggo vivo. Com uma arma enorme apontada para sua cabeça, Viggo é forçado a dizer a John que Yosef está escondido em uma casa segura, localizado em Brooklyn. Dentro da casa, Yosef joga e se diverte com seus amigos. Ele pensa que a coisa toda é apenas uma bobagem sem importância. Do lado de fora, a casa é guardada por homens armados, mas nenhum deles consegue parar John quando ele chega lá. Ele mata cada um dos guardas e acaba com todos dentro da casa. Yosef mais uma vez tenta fugir, mas John o pega e o mata. Depois de terminar seu trabalho, John se encontra com Marcos e agradece a ele por sua ajuda. Ele diz a Marcos que ele não tem nenhum propósito de vida agora, mas Marcos está esperançoso de que seu amigo vai encontrar paz. Perkins vê os dois conversando de longe, em retaliação à morte de Yosef, e percebendo que Marcos tinha ajudado John ao longo do caminho, desobedecendo o contrato que havia aceitado, Viggo manda seus capangas encontrarem Marcos em sua casa e capturá-lo. Eles batem nele até que Viggo e Perkins atiram em Marcos e o matam. Viggo liga para John e orgulhosamente anuncia o que ele tinha acabado de fazer. Em seguida, entra em um helicóptero para sair da cidade. Enquanto esperava John chegar na casa de Marcos, Perkins é chamada para uma reunião com Winston, o dono do hotel Continental. Ela se encontra com Winston e 4 homens, e ele diz a Perkins que ela quebrou as regras do hotel, e por isso sua permanência lá foi encerrada. Os 4 homens a matam em seguida. John encontra o corpo de Marcos e parte em busca de Viggo. Ele encontra os vilões indo em direção ao helicóptero e tenta bater neles com o carro. Viggo faz Ave sair do veículo para matar John, mas John bate nele com seu carro. Viggo então luta corpo a corpo na chuva com John. Ele tenta esfaquear John, mas para sua surpresa, John não revida e empurra a lâmina em si mesmo, quebrando o braço de Viggo com a faca ainda dentro dele. Ele então retira a faca de dentro dele e apunhala Viggo no pescoço, matando. Voltamos para a cena inicial, onde John está sangrando. Depois de assistir o vídeo com Ellen, ele se sente motivado a continuar sua vida.
Ele vai até um abrigo de cães, ainda ferido pela faca. John então pega um filhote de pitbull e eles vão pra casa juntos. Que história, hein, meus amigos?